De número 32, vamos ler o que diz aqui a palavra de Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 26, diz assim a palavra de Deus. Quem já encontrou, diga amém. Jeremias 32, 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Em outras traduções diz: acaso teria alguma coisa difícil para mim? A pergunta. Vamos fechar os olhos. Curva a sua cabeça nesse momento. Curva a sua cabeça. Senhor, fala conosco nesta noite. Esse é o momento, meu Pai, de nós ouvirmos a Tua voz. É o momento que a palavra será ministrada. Que nada venha nos distrair, que nada venha roubar a nossa atenção. Que o nosso coração, nesse momento, Pai, seja uma terra sedenta para receber esta palavra de hoje. Fala com todos aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, amém, queridos? Glória a Deus. Antes de eu começar a falar a palavra de Deus, olhe para essa pessoa que está perto de você, para esse irmão, para essa irmã que está sentado perto de você, e diga para ele, diga para ela: nesta noite, com mais fé, diga: nesta noite, fique atento, porque Deus tem uma palavra para você. Amém. Queridos, Jeremias 32, versículo 26 e versículo 27, foi onde nós acabamos de ler. Eu quero ficar apenas com uma pergunta que Deus fez para Jeremias. Não foi alguém que perguntou, não foi Jeremias se perguntando, não foi alguém que chegou para ele e falou assim: Jeremias, tem alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não, foi o próprio Deus. O próprio Deus fala isso para Jeremias: existe alguma coisa que é muito grande para mim, que é muito difícil para mim? Será que tem algum problema que Deus olha assim e fala: esse daí não dá para mim? Será que tem alguma doença que já existe ou que ainda vai existir, que a cura dela será difícil para Deus? Não. Será que existe alguém que Deus não possa mudar, converter? Não existe. Quando Deus pergunta isso para Jeremias, Deus fez essa pergunta não esperando uma resposta dele, porque é uma pergunta que a resposta ela é muito óbvia. Mas quando Deus fez essa pergunta para Jeremias, Deus queria que Jeremias pensasse nisso. Então você veio aqui nessa noite para pensar nesta frase que eu acabei de falar para você, que eu acabei de ler para você. Tem coisa difícil para Deus? Não precisa me responder. Pensa nisso. Tem alguma coisa que é muito complicada para Deus? Será que tem algum problema que Ele não possa me ajudar, não possa resolver na minha vida? É claro, é óbvio que a resposta minha e tua é não. Isso também é importante nós entendermos. É claro que não. Mas existe uma verdade aqui que também ela precisa ser muito clara. Deus pode fazer tudo.
Essa expressão, Deus pode fazer tudo, é um dos atributos de Deus, que é um atributo chamado onipotência. Deus é o único ser que pode fazer tudo que Ele quiser fazer. Deus é o único ser que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente. Deus é o único ser que é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas Deus ter o poder para fazer tudo não significa que Ele fará tudo. Quem entendeu, diga amém. Deus ter o poder de fazer todas as coisas, vamos filosofar um pouco nessa noite. Deus ter o poder de fazer todas as coisas não significa necessariamente que Ele vai fazer tudo aquilo que eu quero que Ele faça. Não é Deus que me serve, não é Deus que serve você, somos nós que servimos a Deus. O que nós precisamos entender, e nós estamos falando de uma campanha acerca de sonhos, nós estamos falando de entregar os nossos sonhos para Deus, e a expressão é exatamente essa: é entregar o seu sonho para Deus. E o que significa entregar o seu sonho para Deus? Entregar o sonho para Deus não é reivindicar, dizendo: o Senhor tem que fazer na minha vida, o Senhor tem a obrigação de fazer na minha vida. Entregar os sonhos para Deus não significa: Deus, se o Senhor é Deus, então cura aquela pessoa, não é isso. Entregar os sonhos para Deus não significa: Deus, se o Senhor é poderoso, abre essa porta para mim, essa porta aqui. Não é isso. Entregar os sonhos para Deus é acreditar que não existe nada difícil para Deus. Quem entendeu, diga amém. Mas é acreditar que a vontade de Deus, ela é uma vontade soberana. E se eu de fato acredito na soberania de Deus, eu coloco o meu sonho na mão de Deus. Mas eu não somente coloco o meu sonho na mão de Deus, mas eu coloco o querer e o efetuar segundo a vontade de Deus. Não é impossível Deus fazer, não é difícil demais para Deus abrir uma porta, para Deus curar alguém, para Deus converter alguém. Não é difícil demais Deus tirar essa dor daqui de dentro. Não é nada difícil para Deus. Mas a minha oração tem que ser: Senhor, que o meu sonho possa se encontrar com a tua vontade, que a minha vontade possa se encontrar com a tua, para que eu possa viver a tua vontade na minha vida. Por isso a nossa oração não é: Deus, eu quero que o Senhor faça o meu sonho. A nossa oração tem que ser: Senhor, que eu possa sonhar o teu sonho, porque se eu sonhar o teu sonho, eu viverei o teu sonho na minha vida. Será que você pode aplaudir o Senhor e adorar o nome de Deus nessa noite? Aleluia! Então a grande questão aqui nessa noite, que eu quero propor para você, que está me ouvindo agora, que está aqui me ouvindo, que está me assistindo agora, o que eu quero propor para você, não é questionar o poder de Deus, porque basta você olhar para a engrenagem do mundo, basta você olhar para a engrenagem do teu corpo, basta você olhar para a engrenagem da vida, que você vai perceber que Deus, Ele é um Deus maravilhoso, minucioso, um Deus detalhista, um Deus grande, um Deus poderoso. Basta você olhar, todas as coisas acontecem dentro de uma sincronia perfeita. Basta você olhar para isso. A minha proposta nessa noite é fazer você entender que Deus tem poder para fazer qualquer coisa que Ele quiser fazer. E a nossa oração não é uma oração: eu quero que Deus faça, eu vou fazer uma lista de pedidos para Deus, eu quero que Deus faça aqui para mim, eu vou ticando conforme Deus fizer. Não. A nossa oração tem que ser: Deus, que eu possa sonhar os teus sonhos, que eu possa desejar os teus projetos, e que eu possa viver as tuas promessas na minha vida. É isso que eu quero para mim, amém, queridos? É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero que você entenda. Deus tem um plano bom para você, aleluia. Deus tem um querer maravilhoso na tua vida. Por isso
viver o querer dele na tua história. Quantos podem aplaudir e exaltar o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Como eu tenho pouco tempo para pregar, esse culto das 19 é curto, então como eu tenho pouco tempo para pregar, eu quero deixar aqui para você hoje 4 dicas. Quantas dicas eu disse? 4 dicas acerca desse projeto de Deus para as nossas vidas. Projeto ou sonho, como você quiser chamar. Vamos chamar de sonho. Para o sonho de Deus para as nossas vidas. E a primeira dica que eu quero deixar para você nessa noite. Primeira dica: busque a direção de Deus. Até para sonhar, nós devemos buscar a direção de Deus. Qual é a tua direção? Vontade, propósito. Então busque a direção de Deus para a tua vida. Primeira dica é essa. A segunda dica que eu quero deixar para você: uma vez que você sabe qual é a direção de Deus para a tua vida, uma vez que você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida, a segunda dica: persevere, mas persevere o suficiente para viver o sonho de Deus na tua vida. Existe alguma coisa difícil para Deus, pastor? Não. Mas nós precisamos perseverar o suficiente para viver o sonho dele na nossa vida. E perseverar o suficiente significa: nós vamos cansar. Vai existir um cansaço. Você já teve que lutar contra o sono alguma vez? Já teve que dirigir lutando contra o sono? Já teve que trabalhar lutando contra o sono? É claro que já passou alguma noite sem dormir e no outro dia teve que ficar ali lutando para não dormir. É difícil, é uma perseverança que é só Deus. Para viver o sonho de Deus, o projeto dele para a nossa vida, nós teremos que perseverar o suficiente para viver aquilo que ele tem para as nossas vidas. Pastor, mas por que tem que ser assim? Por vários motivos, mas eu vejo que um dos principais motivos é para nós valorizarmos aquilo que ele tem para a nossa vida. O filho valoriza algo que o pai faz quando o filho entende o sacrifício que foi aquilo. Quando é muito fácil, parece que não valoriza, não é verdade? Então persevere. Estou desanimado, pastor, persevere. Pastor, hoje está mais difícil. Eu sei, tem dia que é mais difícil mesmo. Persevere, e Deus vai te honrar, e Deus vai te abençoar, e Deus fará você viver o sonho dele para a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus, aleluia. Então vamos lá. Busque a direção. 2, persevere o suficiente para viver. Terceiro lugar, espere o tempo de Deus, porque o sonho de Deus, ele acontece no tempo de Deus. Quem entendeu, diga amém. Fora do tempo não é de Deus. Fora do tempo é ansiedade. Fora do tempo, precipitação. Fora do tempo, nós não estamos preparados. E é difícil demais a gente conseguir sincronizar. É difícil demais sincronizar o coração com o tempo de Deus. Quanto mais, ainda mais quando é alguma coisa que a gente quer muito. Quanto mais quando é algo que a gente sonha muito. Eu sempre sonhei isso, pastor. Eu sempre quis isso para minha vida. É difícil esperar. É difícil. Mas é preciso esperar o tempo de Deus. Eclesiastes capítulo de número 3, no seu tempo, versículo 10: Ele faz tudo formoso, em seu tempo Ele faz tudo perfeito. Por isso espere o tempo de Deus, e Ele cumprirá a promessa dEle na tua vida, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus e aplaudir o Senhor bem forte, aleluia. A quarta dica, a gente encerrar a palavra de hoje. Qual que é a quarta dica? Seja humilde.
para viver o sonho de Deus na tua vida. Então, para recapitular, primeira coisa, busca a direção de Deus. Repita comigo: buscar a direção de Deus. Em segundo lugar, qual que é a segunda dica? Perseverar suficiente. Ser perseverante. Então a segunda dica é ser perseverante. A terceira dica: esperar o tempo de Deus. Quarta dica: seja humilde para viver o sonho de Deus na tua vida. Quando nós falamos de ser humilde, é deixar Deus te moldar. Seja humilde em entender que não é mérito, não é um mérito meu, meritocracia, não é um mérito meu, é a misericórdia de Deus. Ser humilde está totalmente ligado à dependência de Deus. A pessoa que é humilde, ela vive o plano de Deus na sua vida. Coração humilde é um coração pronto para viver o sonho de Deus. Pastor, por que eu ainda não estou vivendo? Será que não é uma falta de preparo no nosso coração? E eu me coloco aí também, queridos. E como que eu sei, pastor, que eu estou pronto? Como que eu sei que eu sou humilde o suficiente para viver o plano de Deus na nossa vida? Como que eu sei? Pela sua dependência de Deus. Se você é alguém que depende totalmente de Deus, isso é um sinal que você é humilde para entender que aquilo que vai acontecer é de Deus na tua vida. Você não vai bater a mão no peito e vai dizer: sou eu que fiz, sou eu que... Não, você vai dizer: tudo para a glória de Deus. Então Deus olha para Jeremias e pergunta: Jeremias, tem alguma coisa difícil para mim? Claro que não. Deus pode fazer todas as coisas. A estéril pode ter filhos. A pessoa destruída pode ser restaurada. A pessoa doente pode ser curada. Até um morto pode ressuscitar, porque não existe impossível. Ele parou o sol, a lua, ele parou todas as coisas para ouvir a oração de um homem chamado Josué. Ele pode te ouvir nessa noite e trazer a resposta que você tanto precisa. Amém? Por isso guarde essa palavra no teu coração. Ele está contigo, amém? E Ele vai te abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir e exaltar o nome de Deus? Vamos orar. Vamos ficar em pé nesta noite. Fique de pé no seu lugar. Já desligou aqui? Vamos fechar os nossos olhos. Coloque a mão no seu coração. Coloque as duas mãos